Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta sexta-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo, que ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, Lojinha do Futebolaço, tá? Eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos o link da lojinha. Você clica lá, chama a gente no direct. Você pode dar uma olhada sempre na aba lá disponíveis, o que tá a pronta entrega na loja. Se você quiser vender também uma camisa sua aí ou agasalho original em bom estado, manda a foto pra gente lá que a gente analisa. Dito isso, vamos aí às informações. A gente trouxe muita notícia preocupante, algumas notícias de fato ruins para vocês nos últimos dias, perdão. Queria trazer agora um pouco de boas notícias para vocês. Primeira situação, o jogo contra o Bahia ganhou uma importância muito grande. Expliquei um pouco disso no vídeo anterior para vocês. E nós temos uma notícia boa sobre esse confronto. O Rogério Ceni é freguesaço de carteirinha do técnico Fernando Diniz. Inclusive, a maior vítima da carreira do Fernando Diniz como treinador é o Rogério Ceni. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui o retrospecto deles, inclusive já pelo Vasco, o Fernando Diniz venceu aí o Rogério Ceni no Brasileirão, jogo do turno. O Vasco venceu o Bahia por 3-1, aquele jogo ali até de uma rodada atrasada. Vamos aos confrontos aqui, e essa freguesia desde a época ainda de Audax, lá em 2017, tá? Em 2017, o Audax enfiou um 4-2 no São Paulo pelo Paulistão de 17, vitória do Diniz sobre o Ceni. Já em 2019, o São Paulo venceu o Fortaleza por 2-1 e depois, em 2019, venceu o Fortaleza por 2-1, o Ceni já no Fortaleza, e ali o Diniz comandando o São Paulo. Em 2020, nova vitória do São Paulo sobre o Fortaleza no Brasileirão, sendo que agora por 1-0. Teve um empate na Copa do Brasil de 2020 em 3-3 e também um empate no outro jogo, foi 2-2. O jogo foi para as penalidades máximas, bem dilatado o placar nos pênaltis, foi 10-9 para o São Paulo e o São Paulo eliminou ali o Fortaleza. Quase que os presidentes desceram para bater os pênaltis ali, tá? Então, além de ter sido dois empates aqui, apesar de ser dois empates aqui, quem classificou e avançou foi o Fernando Diniz, chegando ali às quartas de final, beleza? Aí a gente pula aqui, se mantém ainda em 2020, pela Copa do Brasil, o Diniz vence o Flamengo dentro do Maracanã por 2-1 e no Morumbi mete um 3-0. Em 2020, o Diniz eliminou o Rogério Ceni duas vezes na mesma competição por clubes diferentes. Nas oitavas, pelo São Paulo, ele elimina ali o Rogério no Fortaleza. O Rogério Ceni sai do Fortaleza, assume o Flamengo, bate até campeão brasileiro no final do ano, mas o São Paulo do Fernando Diniz elimina o Flamengo nas quartas de final daquela Copa do Brasil. Beleza? Aí a gente pula para 2022, inclusive 2021 ele teve uma passagem na Série B no Vasco ali e tal, esse confronto acabou não acontecendo. 2022 teve um empate em 2-2 entre São Paulo e Fluminense, e o Fluminense venceu o São Paulo por 3-1 no Brasileiro de 2022. Em 2023 vem a primeira vitória do Rogério Ceni sob o Fernando Diniz. O Bahia vence o Fluminense por 1-0 e no confronto seguinte o Rogério Ceni vence de novo, tá? Pelo mesmo confronto, né? Bahia e Fluminense, sendo que agora pelo Brasileiro de 24, 2-1 para o Bahia. Aí depois tem um empate, né, entre ali Cruzeiro e Bahia, né? O Diniz agora no Bahia e o Rogério Ceni no Bahia. O Diniz no Cruzeiro e o Rogério Ceni no Bahia teve 1-1, ou seja, ficou um gap de 3 jogos sem o Diniz vencer o Ceni, com 2 vitórias do Ceni e um empate. E o último confronto foi esse do primeiro turno do Brasileirão, 3-1 para o Vasco. E o Diniz já comandando o Vasco e o Ceni ainda comandando a equipe ali do Tricolor Baiano. E eu quero te ouvir, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se vocês acham que essa questão individual de treinador contra treinador pesa ou se não tem nada a ver, o negócio é clube para clube, tá? Inclusive o Rogério Ceni quebrou esse ano um tabu
que ele nunca na vida dele como treinador ele tinha conseguido vencer o Flamengo. E detalhe, não tinha nem empate, o Flamengo vencia todos os jogos. Esse ano, pelo Brasileiro, aí no primeiro turno, o Bahia conseguiu vencer o Flamengo lá em Salvador. Inclusive o Flamengo tendo um jogador expulso e tal, foi meio apertado, mas ele conseguiu quebrar esse tabu, tá? Nos últimos jogos aí, ele tá até bem, no recorte dos últimos 4 jogos, são 2 vitórias do Ceni, um empate e apenas ali uma derrota, mas no todo é uma lavada muito forte aí pro Diniz. Então se você é daquele torcedor supersticioso, quer se agarrar a alguma coisa, tenta se pegar nisso aí pra gente conseguir ganhar do Bahia lá em Salvador, tá bom? Qual é o seu palpite, o seu placar pro jogo do próximo domingo? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, queria dar uma informação rapidinho importante aqui. Amanhã vai ter a Feira Autônoma Vascaína, ou quem já está me assistindo no sábado, começa às 10 horas da manhã e fecha às 6 horas da tarde. São várias exposições. Meu parceiraço, Ismaelito, vai inclusive estar com a exposição dele. Esse Consul aqui, que é a taça do título do Sul-Americano de 48 e também a Mercosul de 2000, foi ele que me presenteou. Essa caravela que muita gente é apaixonada aqui, foi um presente dele. O busto do Almirante que está aqui também. Então o Ismaelito tem aí uma quantidade absurda de itens legais colecionáveis do Vasco. Galera que é colecionador de camisa igual eu, também tem uns expositores que vendem camisas usadas lá. Você pode até de repente levar a tua para de repente conseguir vender, tá? Então tem muita coisa legal, inclusive vai ser no Candinho, tá lá no centro do Rio, aonde o Vasco nasceu. Então quem nunca foi no Candinho, não conhece ainda o berço onde o Vascão da Gama nasceu, é uma oportunidade bacana. Leva teu filho, leva tua filha, leva a sua esposa, né? A galera que gosta de comer, dar uma lanchada, se divertir num sabadão. Então, ó, tranquilão, vai lá e prestigia aí os artistas do Vascão da Gama, tá bom? Inclusive a última foi em São Januário, eu tive presente, não vou lembrar agora se foi no mês de agosto, eu acho que foi no mês de agosto, tá? Então mandar um abração aí, beleza? Dá uma olhada no Instagram lá da FAB e com certeza você vai aí ser muito bem atendido amanhã. Se você for por aplicativo, é só botar Centro Cultural Candinho que bate certinho, tá? Rua Sacadura Cabral, você vai chegar lá amanhã. Então mandar um abraço pra galera e mandar um abraço, ó, Ismaelito, eu te amo. Inclusive minha árvore de Natal já tá decorada, tem cruz de malta nela, tem uma mini árvore de Natal com ali palavras do Vasco da Gama. Ismaelito é um fenômeno. Mandar um abraço, um beijão pra ele. Inclusive o Instagram dele tá passando na tela. Se você quiser encomendar algum desses itens que eu mostrei aqui, que é ele que faz, você pode entrar em contato, que ele faz e envia pra sua casa. Beleza? Tem muitos outros colecionáveis, tem Pernalonga, tem o mini verretinho, tem muita coisa legal lá para você adquirir. Beleza? Então tá feito o registro aí. E eu queria virar a chave agora e falar também de um outro assunto positivo. Mas antes, lembrar vocês que a Ganhei.bet é a nossa mais nova parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua aposta esportiva, vai lá na Ganhei, o link fica aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Tem o Black do Milhão aí, que tem um clube de benefícios que eles têm lá. À medida que você vai batendo as suas metas, fazendo suas apostas esportivas, você ganha números ali, pode estar concorrendo dentro da plataforma, tá bom? Além disso, a empresa séria é uma empresa do grupo Pixbet. Então, se você quiser fazer suas apostas, vai lá na Ganhei, que é a nossa parceira. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, eu queria também dar um outro recadinho importantíssimo para vocês. Tá rolando a Go Black da Golcase. Piscou, perdeu, todo dia é uma promoção nova, então não dá mole. Eu queria fazer um depoimento pessoal para vocês. Isso aqui para você pode ser apenas uma garrafa, você olhando daí, mas para mim, cara, tem ajudado a mudar a minha vida. A gente sabe como o brasileiro é meio desleixado com essa questão de ingestão de água e como, de certa forma, é um pouco até meio chato ficar medindo ou até como é um pouco difícil. Eu, por exemplo, não gosto de bebida de água quente ou com temperatura natural. Eu gosto da água gelada. E essa garrafa, cara, tem ajudado de verdade a mudar a minha vida. Graças a Deus, eu voltei para minha... Tô voltando para agora fazer atividade física, reeducação alimentar. Tô voltando a me cuidar, tô sentindo já alguns reflexos disso. E essa garrafa aqui, cara, tem me ajudado muito a me manter
hidratado. Uma garrafa dessa daqui, ela tem 950 ml. Tá, duas dessa daqui, só a gente arredondar, dá 1.900 ml, mais um dedinho ali, pimba. Bateu 2 litros d'água. Eu posso botar água aqui de manhã, quando for de tarde, a água ainda tá geladinha, tá? Porque até 48 horas com pedra de gelo aqui, ela mantém a temperatura. Sem a pedra de gelo, se eu não me engano, são 8 horas ela mantém a temperatura. Então a garrafa fica gelada aqui o dia todo. Então eu consigo tranquilamente manter a minha ingestão. Fora que você fecha ela, não tem risco de você entornar, tá? É bonita, você pode levar para o trabalho, você pode levar para academia, para onde você quiser, tá? Então cuide da sua saúde. Eu tenho certeza que depois de você comprar uma garrafa dessa daqui, para não usar, do Vascão e tal, eu sei que a galera tá um pouquinho chateada, faça um investimento na sua saúde, tá? Então tô indicando a garrafa da Gold Case, tá? A Gold Case tá com promoções agressivas agora no período da Black Friday. Essa garrafa aqui, por exemplo, ela custa normalmente um R$ 89,90, tá saindo por R$ 149,90. A nossa garrafa de entrada de 500 ml, tem que tomar 4 dessas daqui para bater 2 litros. Ela tá saindo por R$ 69,90 apenas. Você pode personalizar com o nome e número. Essa daqui de 750 ml também tá saindo por R$ 149,90. O preço normal dela era 250. Ela tem essa questão do travamento aqui da garrafa, beleza? Mais a alça dela. Ela é um pouco menor, 750. E os nossos copos térmicos estão saindo aí por R$ 79,90. Aproveite. Lembrando que se você usar o meu cupom GOVASCO para compras acima de R$100, você ainda consegue um desconto extra no carrinho, além dos descontos que estão rolando pela Gold Black da Gold Case. Compras acima de R$200, você parcela aí até em 3 vezes sem juros, beleza? Vai lá na Gold Case, lembrando que são produtos oficiais e licenciados. Você comprando, o Vasco ainda ganha royalties. Tem também capinha de celular, tá? Uma capinha aí tá saindo por R$ 49,90 e 2 capinhas também tá saindo por R$ 49,90. Então aproveita lá, Gold Case, parceira do canal Futebolaço. Caminhando para a reta final, galera, queria falar com vocês agora sobre o Ryan. O Ryan tá em negociação avançadíssima com o Vasco para renovar o contrato dele até 2028. E a novidade é a multa. Falava-se multa na casa de 60 milhões, mas o Vasco deve estar botando uma multa para o Ryan na casa de 80 milhões de euros. Vai vender por isso? Acho muito pouco provável, mas o Vasco deve ter essa multa aí para poder ficar tranquilo. Olheiros do Bayern de Munique foram ao Rio Grande do Sul assistir em loco a partida do Ryan. Não tem proposta oficial do Bayern de Munique nesse momento pelo Ryan, mas há sim um acompanhamento de perto da equipe alemã sobre o nosso cria. Então temos informação aí do interesse do Barcelona, agora o Bayern de Munique, além de equipes, né, de um escalão e de uma prateleira um pouco mais abaixo, como Roma, Fiorentina. Então o Ryan vem chamando muita atenção aí e o Vasco quer que o Ryan se desenvolva e ganhe mais minutos e vá um pouco mais pronto para a Europa, para evitar casos, por exemplo, como o do Vitor Roque, baita promessa, fez um bate-volta lá no Barcelona e no Betis, voltou a jogar bola no Palmeiras, até demorou a engrenar, mas voltou a arrebentar aí, inclusive tem jogado já na seleção brasileira. Sobre a questão aí também de reforços caseiros, o Vasco tem uns retornos do Carlos Cuesta, temos o retorno também do Paulo Henrique e do Andrés Gomes, tá? Felipe Coutinho tomou o 3º cartão amarelo e tá fora do confronto contra o Bahia. E tem uma grande interrogação, são 2 as maiores possibilidades por hora de escalação, tá? Pensando no substituto do Coutinho. Uma troca simples, sai o Coutinho, entra o Matheus França, mantém a estrutura como ela já estava, né? Com o Nuno na esquerda, o retorno do Andrés Gomes na ponta, sai o Verratti, entra o Ryan no centro do ataque. O Hugo Moura deve ganhar a posição do Tietê, jogar de volante ao lado do Barros. Se o Diniz fizer isso, para mim vai ser um grande acerto. E o Tietê indo para o banco de reservas, tá? Uma outra possibilidade é a entrada do David no time na ponta esquerda, o Nuno Moreira dar um passinho para dentro e jogar de camisa 10, tá? Ele já jogou algumas vezes assim, eu inclusive acho que o Nuno tem mais característica de 10 do que de ponta, já até sugeri isso algumas vezes no canal, acabou que logo depois o Coutinho teve uma crescida aí e
justificava a manutenção do Coutinho no time, mas naquele período que o Coutinho não estava bem, eu cheguei a inclusive sugerir algumas vezes o Coutinho ficar no banco, o Nuno assumir a nossa camisa 10 ali e temos jogadores um pouco mais físicos pela beirada. Só que nesse momento, nenhum dos jogadores cogitados para ganhar a vaga de titular vive um bom momento. O David tem entrado e feito jogos bem ruins, assim como o Matheus França. O Matheus França dá até para a gente dar uma colher de chá para quem quiser dar, porque ele jogou na maioria dos jogos de segundo volante, que não é a posição dele. Já o David tem entrado na sua posição na ponta esquerda e não vem apresentando um bom futebol, tá? Mas são hoje os principais concorrentes para herdar a vaga deixada pelo Felipe Coutinho. De resto, o Diniz deve manter Cuesta e Robert Renan na zaga, PH volta para a lateral, o Piton é dúvida, ele estava muito gripado, passou muito mal, foi substituído no intervalo, então temos essa dúvida aí, mas a tendência maior é que ele jogue sim. Então temos algumas boas notícias, que são o retorno desses atletas, a situação da renovação do Ryan, comentei no início do vídeo essa freguesia do Fernando Diniz, aí, ou melhor, do Ceni para com o Fernando Diniz. Então é isso, galera. Então assim nós vamos fechando aí com vocês a nossa segunda e última edição do dia, e amanhã eu volto com mais informações para vocês, beleza? Ó, beijo no seu coração, saudações vascaínas, tamo junto, valeu, fui!